A tarde descia lenta sobre o bairro nobre de Santa Felicidade, em Curitiba. As árvores altas lançavam sombras longas sobre o jardim, e o reflexo azul da piscina parecia convidativo para quem soubesse nadar. Mas para Dona Antônia, de 75 anos, aquela água representava apenas uma ameaça mortal. "Por favor, não faça isso comigo. Eu não sei nadar." Sua voz cortou o ar, trêmula, desesperada, ecoando pelo quintal como um trovão inesperado. Na beira da piscina, Viviane, sua nora, mantinha as mãos firmes contra suas costas frágeis. O sorriso frio nos lábios contrastava com o brilho venenoso no olhar. "É só água, sogra. Não dói nada", sussurrou com crueldade calculada. O corpo de Dona Antônia cambaleou. A bengala havia caído metros atrás, inútil sobre o deck de madeira. Seus pés descalços já tocavam a beirada molhada. Um empurrão bastaria para selar seu destino. "Pelo amor de Deus, Viviane, eu não sei nadar." Lágrimas corriam por suas rugas, o pânico prendendo-lhe a respiração. "Eu sei", respondeu a loira, e empurrou. Por um segundo, tudo pareceu acontecer em câmera lenta. Dona Antônia sentiu o vazio à sua frente, a gravidade puxando seu corpo, o cheiro de cloro queimando suas narinas antes mesmo de tocar a água. Ela pôde ver o fundo azulado da piscina, fundo demais para alguém como ela sobreviver. Mas um grito mudou tudo. "Dona Antônia!" Do outro lado do jardim, Rosa, a empregada, surgira correndo com uma cesta de roupas nos braços. Tinha visto a cena pela janela da lavanderia. Viviane empurrando, a sogra sendo lançada para frente, a piscina aberta como uma boca pronta a engolir. Rosa deixou a cesta cair. As roupas se espalharam pelo chão. Seus chinelos batiam forte no piso de pedra portuguesa enquanto corria como nunca havia corrido em seus 58 anos. O grito bastou para desconcentrar Viviane. Num reflexo, suas mãos se afastaram das costas da idosa. Dona Antônia caiu de lado, com força, batendo o joelho no deck. Gemeu de dor, mas estava viva, fora da piscina. Rosa chegou num segundo, puxando a patroa para longe da borda. "Senhora, olha para mim. A senhora está bem?" perguntou ofegante, segurando o rosto da idosa entre as mãos. Dona Antônia tremia inteira. Seus olhos permaneciam grudados na piscina, como se a água fosse um monstro ainda à espreita. Viviane recompôs-se num instante, o tom da voz agora suave, quase entediado. "Rosa, que drama! Era só uma brincadeira." "Brincadeira?" A empregada disparou com raiva contida. "Isso quase matou a Dona Antônia. Você é sempre tão exagerada." Viviane cruzou os braços. O vestido branco de grife permanecia impecável, assim como o cabelo loiro. Não havia sequer um fio fora do lugar. Foi nesse momento que o barulho do portão automático ecoou. Um Audi preto entrou pela garagem. Vinícius, o filho milionário de Dona Antônia, chegara mais cedo do que o esperado. Ainda de terno cinza, o rosto carregava o cansaço de reuniões intermináveis. Mas o cansaço sumiu quando viu a cena. A mãe caída no chão, Rosa tentando ajudá-la, a bengala jogada longe e Viviane ao lado da piscina. "O que aconteceu aqui?" perguntou, a voz baixa, carregada de fúria contida. Viviane sorriu, andando até ele. "Amor, que surpresa! Chegou cedo. Eu só estava ajudando sua mãe com o medo dela da água." Vinícius não respondeu. Apenas ajoelhou-se diante da mãe e segurou suas mãos trêmulas. "Mãe, me diga a verdade. O que aconteceu?" Dona Antônia abriu a boca, mas hesitou. O medo de não ser acreditada, de parecer senil, pesava. "Eu tropecei, filho. Só isso." O silêncio caiu pesado. Rosa queria gritar a verdade, mas o olhar afiado de Viviane a silenciou. Vinícius, no entanto, percebeu. Nada naquela cena se encaixava. E pela primeira vez, Viviane sentiu um frio real na espinha. Para entender aquele momento, era preciso voltar no tempo. Quem era Dona Antônia, afinal, antes de se tornar apenas a mãe do milionário? Antônia Rodrigues da Silva nascera em Curitiba, filha de imigrantes italianos humildes. Professora de história,
Dedicou 35 anos ao Colégio Estadual do Batel, onde era lembrada como a mestra que transformava datas e fatos em histórias vivas. Casou-se com Alberto, um contador honesto, e juntos criaram uma vida simples, mas digna. O filho único, Vinícius, herdou a disciplina do pai e a inteligência da mãe. Desde pequeno, desmontava computadores por curiosidade. Alberto enxergou o talento e abriu uma pequena empresa de manutenção de sistemas. Tudo mudou com a morte súbita de Alberto, vítima de um infarto aos 67 anos. A dor foi imensa para Antônia, mas para Vinícius significou também um chamado. Ele expandiu a empresa do pai, migrando para o desenvolvimento de softwares e soluções em nuvem. Em poucos anos, transformou-se num dos empresários mais influentes do Sul. Milionário aos 40, comprou a mansão em Santa Felicidade e levou a mãe para viver com ele. Sempre ao lado dela estava Rosa, empregada fiel, que trabalhava para a família desde a morte de Alberto. A vida parecia estável, até que surgiu Viviane Monteiro. O encontro aconteceu em um evento beneficente no Museu Oscar Niemeyer. Loira, elegante, formada em relações públicas, circulava entre empresários com charme estudado. Vinícius foi fisgado de imediato. Em semanas, estavam apaixonados. Em 6 meses, casaram-se em cerimônia luxuosa no Palácio Quitandinha, em Petrópolis. Para os convidados, Viviane era a esposa perfeita. Para Vinícius, um novo sopro de vida. Mas tanto Dona Antônia quanto Rosa perceberam algo. Havia um cálculo nos olhos dela, algo que não combinava com o sorriso. Rosa alertou. Dona Antônia, essa moça olha para o Dr. Vinícius como quem olha para uma vitrine, não como quem olha para uma pessoa. Mas a patroa, temendo parecer amarga, silenciou. Afinal, que mãe quer destruir a felicidade do próprio filho? Os primeiros meses foram de encanto. Viviane era atenciosa, sorridente, dedicada. Mas com o tempo, a máscara começou a rachar. Comentários ácidos surgiram, sempre quando Vinícius não estava. Sogra, a senhora não acha que já passou da idade de morar com o filho? Dizia com doçura envenenada. E não parava aí. Viviane demonstrava interesse crescente pelos documentos da família. Perguntava sobre escrituras, propriedades, testamentos, sempre com a desculpa de ajudar. Numa noite, soltou a pergunta-chave. Vinícius, sua mãe ainda é dona de parte da empresa? 60%, ele respondeu naturalmente. Tudo ainda está no nome dela. Viviane sorriu discretamente. 60%, um número que mudou tudo dentro de sua mente. E foi naquele momento que uma semente sombria começou a germinar. Os primeiros meses após o casamento pareciam um conto de fadas para quem olhava de fora. Viviane organizava jantares requintados, acompanhava Vinícius em eventos empresariais e posava para fotos impecáveis nas revistas sociais de Curitiba. Para os olhos da sociedade, era a esposa perfeita. Mas dentro da mansão em Santa Felicidade, as rachaduras começaram a aparecer. Pequenas, quase imperceptíveis no início, mas impossíveis de ignorar para quem convivia no dia a dia. Foi numa manhã de terça-feira que Dona Antônia percebeu pela primeira vez a mudança. Estava na sala, tricotando, quando Viviane passou apressada. A bengala da idosa escorregou da cadeira e caiu no chão. Antes que pudesse pedir ajuda, ouviu. Se a senhora derrubou, pode se abaixar e pegar. O tom era doce, mas o olhar gélido não deixava dúvidas. Dona Antônia tentou disfarçar o constrangimento, mas Rosa, que observava da porta, sentiu o estômago embrulhar. Não era apenas frieza, era um teste. Outros episódios se repetiram. O chá de todas as tardes, que Rosa preparava com cuidado, passou a ser substituído por água morna e sem açúcar, para o bem da saúde da senhora. Os jornais, que Vinícius sempre deixava ao alcance da mãe, eram esquecidos no portão. E a televisão da sala, onde Dona Antônia assistia às missas aos domingos, desapareceu misteriosamente, substituída por um aparelho caro instalado no quarto do casal.
Quando Vinícius estava por perto, Viviane se mostrava atenciosa, oferecendo cobertores extras, cortando frutas para a sogra e até ajudando-a a caminhar pelo jardim. Mas bastava ele sair para o trabalho que a máscara caía. A senhora podia se esforçar um pouco mais, não acha? Disse certa vez, enquanto ajudava a Dona Antônia a subir as escadas. Vinícius não precisa carregar o peso de uma mãe frágil o tempo todo. O comentário doeu mais do que a dificuldade de cada degrau. Rosa, cada vez mais atenta, passou a estar sempre por perto. Fazia questão de acompanhar a idosa em qualquer tarefa, disfarçando sua presença como zelo de empregada, mas, na verdade, vigiando cada movimento de Viviane. E então veio o episódio que não deixou mais dúvidas. Era final de tarde. Vinícius estava em São Paulo para uma reunião de investidores. Dona Antônia assistia televisão na sala, quando Viviane entrou com um sorriso artificial. Vamos caminhar até a piscina, sogra. Um pouco de ar fresco vai lhe fazer bem. A idosa hesitou, mas foi. Caminharam até o deck e Viviane a deixou bem na beira. Sabe, às vezes penso que Vinícius seria mais livre se não tivesse tantas responsabilidades. A senhora, por exemplo, ocupa muito espaço na vida dele. Ele é meu filho, sempre cuidou de mim. Pois é, mas filhos crescem, não é? Viviane disse, aproximando-se perigosamente. Foi nesse instante que Rosa apareceu com a bandeja de chá. Ao perceber a cena, deixou cair de propósito uma xícara no chão, fazendo barulho. Viviane recuou, fingindo naturalidade. Ih, Rosa, que atrapalhada! Disse, escondendo a irritação. Dona Antônia, no entanto, sabia que não era imaginação. A cada dia, sentia-se menos segura dentro da própria casa. Naquela noite, ao deitar, apertou forte o terço que guardava no criado mudo. Murmurou uma prece curta, mas sincera. Senhor, não me deixe cair nas mãos dela. Enquanto a tensão crescia dentro da mansão, Viviane já tinha planos muito claros em mente. Ela não havia se casado com Vinícius por amor, embora soubesse fingir isso com maestria. Seus olhos estavam voltados para algo muito mais concreto, o patrimônio da família. Numa tarde chuvosa de sábado, enquanto Vinícius participava de uma conferência online em seu escritório, Viviane aproveitou para organizar alguns documentos que estavam guardados no cofre. Convencia o marido de que tinha interesse em ajudá-lo a estruturar a parte burocrática da empresa, mas sua real intenção era outra: mapear exatamente onde estavam os bens, ações e escrituras. Foi ali que ela descobriu a informação que mudaria tudo. O testamento deixado por Alberto, o pai de Vinícius, ainda estava ativo, e nele a maior parte da herança, 60% das ações da empresa e a mansão em Santa Felicidade, permanecia no nome de Dona Antônia. Viviane ficou em silêncio diante do papel, mas dentro dela uma tempestade se formava. Como podia aquela senhora frágil ser a verdadeira dona de tudo? Vinícius trabalhava, expandia, comandava. Era ele quem tinha transformado a pequena empresa do pai num império. Mas, na prática, quem realmente detinha o poder era a sogra. O raciocínio de Viviane foi rápido, frio e calculista. Se Dona Antônia morresse, a herança passaria naturalmente para Vinícius. E sendo esposa dele, ela teria acesso a tudo. Dinheiro, imóveis, ações, prestígio. Não precisaria dividir com ninguém, já que Vinícius era filho único. Foi nesse dia que a obsessão começou. Nos meses seguintes, Viviane passou a observar cada detalhe da rotina da sogra. Notava quando a idosa estava mais cansada, quando tropeçava nos degraus, quando esquecia o chá no fogo. Pequenas vulnerabilidades que poderiam ser transformadas em acidentes. A senhora não devia andar sozinha por aqui, sogra, disse certa vez, ajudando Dona Antônia a atravessar o jardim. Um escorregão numa idade dessas pode ser fatal. O tom parecia de cuidado, mas Rosa, que caminhava logo atrás, percebeu o peso escondido naquelas palavras. À noite, no quarto do casal,
Viviane soltava frases cuidadosamente escolhidas para Vinícius. Amor, não acha injusto sua mãe ainda estar no controle da empresa? Injusto? Ele respondia meio distraído. Ela e meu pai construíram tudo. Quando chegar a hora, tudo será meu de qualquer forma. Mas você já toca tudo sozinho? Às vezes penso que a senhora deveria descansar de vez. Aproveitar a vida, sabe? Vinícius não desconfiava. Para ele, eram apenas comentários inocentes de uma esposa preocupada. Mas para Viviane, cada conversa era uma peça a mais do quebra-cabeça. Rosa, por outro lado, começava a ligar os pontos. Ela sabia que Viviane não se movia sem propósito. E se a sogra era a verdadeira dona da fortuna, então estava em perigo. O olhar de Rosa cruzou o de Dona Antônia certa noite, quando a patroa rezava baixinho com o terço nas mãos. Não precisaram de palavras. Ambas sabiam que havia uma sombra dentro daquela casa, e essa sombra tinha nome: Viviane. A partir daquele momento, a casa em Santa Felicidade deixou de ser um lar. Tornou-se um campo de batalha silencioso, onde cada gesto carregava intenções ocultas. Viviane intensificou sua estratégia. Os acidentes começaram a se multiplicar. Primeiro, um tapete escorregadio deixado bem no caminho da sala, onde Dona Antônia costumava passar apoiada na bengala. Depois, a troca sorrateira de seus óculos de grau por um par semelhante, mas com lentes erradas, fazendo a idosa tropeçar nos móveis. "Ai!" exclamou Dona Antônia certa tarde, após quase cair no corredor. "Cuidado, sogra", disse Viviane, apressando-se em fingir preocupação. "A senhora anda tão distraída ultimamente. Está mesmo bem?" O tom era doce, mas os olhos denunciavam o prazer que sentia em ver a idosa fragilizada. Rosa já não conseguia disfarçar a revolta. Dormia cada vez menos, mantendo-se alerta a cada passo da patroa. Tinha consciência de que não poderia acusar Viviane sem provas. Vinícius, ainda enfeitiçado pela imagem perfeita da esposa, provavelmente não acreditaria. Mas as máscaras não duram para sempre. Foi num almoço de domingo que a tensão explodiu pela primeira vez diante de Vinícius. A mesa estava posta, com massas e molhos preparados por Rosa. Dona Antônia tentava cortar um pedaço de frango, mas a faca escorregou de sua mão trêmula. "Sogra, será que não está na hora de comer só sopas?" comentou Viviane em voz alta, rindo levemente. "Fica feio passar vergonha assim na frente de todos." A sala ficou em silêncio. Rosa arregalou os olhos. Vinícius, distraído com o celular, levantou o olhar devagar. Dona Antônia ficou vermelha, mas não disse nada. "Viviane", a voz de Vinícius soou firme. "Não fale assim com a minha mãe." Foi a primeira vez que a defendeu de forma direta. O rosto de Viviane endureceu por um segundo, mas logo recompôs o sorriso. "Amor, eu só estava brincando. Você sabe como sou boba." Mas por dentro, ela queimava de ódio. Rosa percebeu. E percebeu também que quanto mais Viviane era confrontada, mais perigosa se tornava. Naquela mesma noite, Rosa decidiu procurar ajuda. Telefonou para Dr. Álvaro, amigo de longa data da família e advogado de confiança. Contou-lhe, em voz baixa e trêmula, sobre os incidentes que vinham acontecendo. "Rosa, eu preciso que você observe tudo com atenção e registre cada detalhe. Se Viviane realmente está tentando algo, precisaremos de provas", disse Álvaro sério. Rosa concordou. Sua intuição de mulher simples dizia que aquela jovem não era apenas vaidosa ou ambiciosa. Havia algo de sombrio em suas intenções. E se fosse você no lugar da Rosa, o que faria? Contaria tudo de uma vez para Vinícius, mesmo sem provas, ou ficaria em silêncio para não perder o emprego e acabar sendo desacreditada? Comenta aqui embaixo de onde você está assistindo essa história. Quero muito saber. E aproveita para deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com alguém que também gosta de histórias emocionantes. Isso ajuda demais o canal a crescer e a continuar trazendo histórias como essa. A tensão dentro da mansão
atingia níveis insuportáveis. Viviane já não se esforçava tanto para esconder suas farpas, e Dona Antônia, cada vez mais acuada, sentia o peso da solidão mesmo rodeada de gente. Vinícius começava a perceber que algo estava errado, mas a falta de provas concretas o mantinha preso entre duas versões da realidade: a devoção silenciosa da mãe e a suposta inocência da esposa. Rosa, fiel à promessa feita a Dr. Álvaro, passou a registrar tudo. Anotava num pequeno caderno escondido no fundo do armário da lavanderia as quedas suspeitas, as refeições erradas preparadas por Viviane, os comentários cruéis. Certa noite, encontrou açúcar misturado com sal na cozinha. Um detalhe que poderia passar despercebido, mas que quase causou uma crise de pressão em Dona Antônia. Rosa fez questão de guardar uma amostra embrulhada num plástico como prova. Enquanto isso, Vinícius começou a notar as contradições. Um exemplo claro aconteceu quando levou a mãe para uma consulta médica de rotina. O médico elogiou a saúde de Dona Antônia, dizendo que, apesar da idade, estava forte e lúcida. Vinícius sorriu aliviado, mas quando relatou isso a Viviane, a reação dela foi imediata. Estranho, porque aqui em casa ela vive tropeçando, esquecendo as coisas, derrubando objetos. Às vezes, penso que está entrando numa fase de demência. A frase acendeu um alerta. Vinícius conhecia sua mãe, sabia que ela podia ser frágil fisicamente, mas jamais perdera a lucidez. Começou a juntar peças que até então estavam soltas. O estopim veio numa noite chuvosa. Vinícius chegava tarde de uma reunião e, ao atravessar o jardim, ouviu vozes alteradas vindas da varanda. Aproximou-se em silêncio e flagrou a cena. "A senhora é um estorvo, Dona Antônia." Viviane sibilava, pensando que estavam sozinhas. Um peso morto que só atrapalha a vida do Vinícius. "Eu nunca quis ser um peso, só quero que meu filho seja feliz", respondeu a idosa, com a voz embargada. "Ele seria muito mais feliz se não tivesse que cuidar de você." O sangue de Vinícius gelou. Ficou imóvel, escondido na sombra, ouvindo cada palavra. Pela primeira vez não era Rosa quem lhe trazia suspeitas. Ele mesmo testemunhava a crueldade da esposa. No dia seguinte, procurou o Dr. Álvaro em segredo. "Preciso entender tudo, Álvaro", disse, tenso. "Quero saber o que minha mãe realmente possui. Quero ver os documentos do testamento. E, principalmente, preciso de provas do que Viviane anda tramando." Álvaro assentiu. Já estava preparado. Graças aos relatos de Rosa, tinha em mãos um dossiê com datas, descrições e até pequenos vestígios guardados. "Vinícius, seu instinto não está errado. O que está acontecendo dentro da sua casa não é só ciúme de nora e sogra. É algo mais sério." Naquele instante, Vinícius sentiu o chão se abrir sob seus pés. A esposa que jurara amor eterno no altar estava tentando, de forma sutil e calculada, destruir a mulher que lhe dera a vida. E algo dentro dele dizia que, se não agisse rápido, o pior ainda estava por vir. A semana seguinte parecia carregada de presságios. O céu em Curitiba amanheceu encoberto por nuvens pesadas, e dentro da mansão o clima não era diferente. Viviane estava inquieta, como um animal enjaulado. Vinícius, por sua vez, observava cada gesto da esposa, sem revelar que já tinha descoberto parte de suas intenções. Naquela sexta-feira, tudo explodiu. Dona Antônia estava sentada na varanda, bordando calmamente, quando Viviane se aproximou com um sorriso falso. "Sogra, vamos caminhar até a piscina. O dia está abafado. Um pouco de ar vai lhe fazer bem." Antônia hesitou. As lembranças da tentativa anterior ainda estavam frescas, mas antes que pudesse responder, Viviane já estava puxando-a suavemente pelo braço. "Vamos, não seja teimosa." Rosa, que varria o jardim, observou de longe, o coração acelerado. Algo em seu instinto dizia que não era apenas um passeio. Ao chegarem à beira da piscina, Viviane deixou cair de propósito uma pulseira de ouro dentro da água. "Ah, que desastre!"
suspirou teatralmente. Essa pulseira é caríssima. Depois, virou-se para a sogra com aquele olhar calculado. A senhora poderia tentar pegar para mim, não? Basta se inclinar um pouco. Eu não sei nadar, murmurou Dona Antônia recuando. Eu sei, respondeu Viviane, num movimento rápido. Empurrou a idosa com força. Dona Antônia gritou. O mundo pareceu girar. Seu corpo avançou rumo à piscina, os braços agitados em desespero. Mas antes que caísse na água, um barulho seco ecoou. Não! Vinícius surgiu correndo pelo jardim. Segurou a mãe pelos ombros no último instante, puxando-a de volta para o deck. O impacto fez os dois caírem no chão, mas a idosa estava a salvo. O silêncio durou apenas 1 segundo. Logo depois, o caos se instaurou. O que você pensa que está fazendo, Viviane? A voz de Vinícius explodiu, carregada de fúria. Viviane ficou pálida, mas tentou recompor-se. Amor, não é o que parece. Eu só estava brincando de novo. Brincando? Ele se ergueu devagar, os olhos faiscando. Você tentou matar a minha mãe. Não! Gritou ela desesperada. Eu nunca faria isso. Foi um acidente, você precisa acreditar em mim. Rosa correu até eles, colocando-se ao lado de Vinícius. Eu vi, doutor, disse com firmeza. Eu vi com esses olhos. Ela empurrou sim. Cala a boca, empregadinha. Viviane cuspiu as palavras, perdendo completamente a máscara. Você sempre se meteu onde não foi chamada. Nesse instante, a farsa ruiu de vez. Vinícius olhou para a esposa e não viu mais a mulher que conheceu no museu, nem a esposa sorridente das revistas. Viu apenas a ambição nua, o desprezo escancarado, a frieza que ela escondia sob vestidos caros e palavras doces. Você cruzou todos os limites, disse com a voz firme. Viviane chorava agora, tentando recuperar o controle. Eu fiz tudo por nós, Vinícius. Você merece ser o dono de tudo, não a sua mãe. Ela já viveu demais, já está velha, doente. Eu só queria acelerar o inevitável. Dona Antônia, ainda trêmula, ouviu aquelas palavras como facadas. Rosa a abraçava, tentando protegê-la da cena brutal. Você é monstruosa, Viviane, disse Vinícius num tom baixo, mas devastador. E terá que arcar com as consequências. Ele tirou o celular do bolso e ligou para Dr. Álvaro. Álvaro, venha agora para minha casa. Traga tudo o que conversamos. Está na hora. Viviane tentou arrancar o aparelho da mão dele, mas Vinícius foi mais rápido. Em segundos, seguranças da mansão, que até então não tinham ideia do que estava acontecendo, chegaram ao jardim, atendendo ao chamado do alarme que Vinícius acionara discretamente. Levem-na para dentro, ordenou ele, apontando para Viviane. Ninguém sai até o advogado chegar. A máscara da vilã havia caído por completo. Não restavam sorrisos, apenas o ódio estampado em seus olhos. Dona Antônia chorava baixinho, aliviada por estar viva. Rosa, finalmente, sentia que a verdade viria à tona. E Viviane, pela primeira vez, entendeu que o império que tanto cobiçava estava prestes a desmoronar, não para a sogra, mas sobre si mesma. O silêncio que se seguiu dentro da mansão era denso como pedra. Viviane, trancada na sala de estar sob a vigilância dos seguranças, caminhava de um lado para o outro como uma fera enjaulada. Tentava pensar em alguma saída, algum argumento capaz de reverter a situação. Mas, pela primeira vez, suas palavras soavam frágeis até para si mesma. Dona Antônia, deitada em seu quarto, ainda tremia. Rosa permanecia ao lado dela, segurando-lhe a mão. A cada soluço da idosa, a empregada sussurrava palavras de conforto. Agora acabou, minha senhora. O doutor Vinícius viu tudo. A máscara dela caiu. Vinícius, no escritório, aguardava ansioso a chegada de doutor Álvaro. Caminhava de um lado para o outro, a raiva e a decepção travando uma batalha em seu peito. Amava sua mãe, era grato por tudo o que ela havia feito, e ao mesmo tempo se sentia enganado, traído pela mulher que jurara amor eterno.
Finalmente, o som da campainha quebrou a tensão. Dr. Álvaro entrou carregando uma pasta preta abarrotada de documentos. Cumprimentou Vinícius com seriedade e foi direto ao ponto. Tenho aqui registros, provas e relatos detalhados de tudo o que Rosa observou nos últimos meses, inclusive algumas evidências físicas dos acidentes provocados por Viviane. Vinícius passou os olhos pelos papéis e sentiu o coração apertar. Não havia mais espaço para dúvidas. Chamou os seguranças. Em poucos minutos, Viviane foi conduzida até o escritório. Ela ainda tentava manter a compostura, mas o olhar firme de Vinícius a desarmava. Viviane, eu ouvi com meus próprios ouvidos o que você disse à minha mãe. Ele começou, a voz carregada de dor. Você não apenas tentou colocá-la em risco, como também mostrou que nunca me amou de verdade. Não, Vinícius, eu só perdi o controle. Foi um momento de fraqueza, ela implorava, com lágrimas que já não pareciam tão convincentes. Dr. Álvaro abriu a pasta e colocou os documentos sobre a mesa. Fraqueza não se repete dezenas de vezes. Isso é premeditação, Viviane. As palavras ecoaram como sentença. Viviane tentou mais uma vez se aproximar do marido, mas ele recuou. A partir de agora, você não manda mais nada aqui. Vai responder por tudo o que fez. O choro dela se transformou em gritos de raiva. Mas, para Vinícius, já não havia barulho capaz de abalar sua decisão. Naquele instante, a mansão que antes era palco de aparências perfeitas se tornava cenário da queda definitiva de Viviane. Os dias seguintes foram marcados por silêncio e recomeço. A mansão, antes sufocada por intrigas e medos, agora parecia respirar aliviada. Dona Antônia recuperava-se lentamente, cercada pelos cuidados de Rosa e pelo olhar atento do filho. Viviane, por sua vez, enfrentava as consequências de seus atos. O processo aberto por Vinícius, com a ajuda de Dr. Álvaro, avançou rápido. As provas eram claras demais para serem ignoradas. Não havia como disfarçar a tentativa de homicídio como um acidente doméstico. Para a sociedade curitibana, foi um choque. A mulher que desfilava em festas e colunas sociais, sempre elegante e sorridente, agora aparecia nas manchetes por traição e ganância. Os mesmos que a aplaudiam nos eventos agora sussurravam seu nome com desprezo. Vinícius, ferido mas firme, tomou uma decisão. Dedicaria mais tempo à mãe. Deixaria que a empresa seguisse o ritmo já sólido com sua equipe de diretores, enquanto ele cuidava de quem realmente sempre esteve ao seu lado. Certa tarde, sentou-se ao lado de Dona Antônia no jardim. A idosa, ainda frágil, segurava seu terço. Ele tomou a mão dela e disse com a voz embargada: "Me perdoa, mãe. Eu deveria ter visto antes." Dona Antônia sorriu com doçura. "Filho, o amor às vezes nos deixa cegos. O importante é que agora a verdade apareceu." Rosa, que escutava de perto, deixou escapar uma lágrima silenciosa. Sabia que o pior já havia passado. Viviane nunca mais voltaria a pisar naquela casa. E assim, a mansão voltou a ser um lar, não perfeito, mas verdadeiro, construído sobre amor e respeito, não sobre mentiras e ambição. Histórias como essa nos lembram de que o perigo nem sempre vem de fora. Às vezes, ele se esconde dentro de casa, atrás de sorrisos e promessas falsas, e é preciso coragem para enxergar e se libertar. E você, o que faria no lugar do Vinícius? Acreditaria na sua esposa ou ouviria a voz da sua mãe? Quero ler a sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo. Assim, mais pessoas poderão refletir com a gente sobre até onde a ambição pode levar e como o amor verdadeiro sempre encontra um caminho para vencer. Você fez isso com a mão ou pegou em brechó de bairro pobre? A frase atravessou o salão como uma lâmina. Alguns convidados tentaram disfarçar o desconforto com um gole de espumante. Outros congelaram o garfo no ar, sem saber se fingiam normalidade ou aguardavam a próxima cena.
Mas 2 homens ao fundo não conseguiram conter uma risada abafada, cúmplices do desprezo que ecoava da voz de Bianca. No centro da mesa, Bianca Albuquerque, a noiva milionária, erguia o queixo com arrogância. O vestido de seda azul refletia as luzes do restaurante mais caro de Campinas. O noivo, Yuri Mendes, sentiu o estômago revirar. Ele conhecia aquele tom. Era a mesma voz fria que usava quando queria diminuir alguém. Só que dessa vez havia escolhido a pior pessoa possível. No canto da mesa, de vestido florido já gasto, Dona Lourdes, a mãe de Yuri, baixou os olhos. Segurava entre as mãos uma toalha de crochê com flores amarelas, presente feito ponto por ponto nas últimas semanas. Cada detalhe era um pedaço da sua vida, uma forma de dizer ao filho: eu estive com você em cada passo. Mas diante da pergunta de Bianca, apenas sorriu sem graça, como quem tenta esconder a própria dor. O silêncio se espalhou, pesado. O garçom que trazia uma bandeja com vinhos importados recuou discretamente e sumiu entre as mesas. O jantar de noivado, até então marcado por brindes e risadas, havia ganhado uma sombra. Poucos minutos antes, o ambiente era outro. Lustres de cristal refletiam nas taças. Violinos tocavam baixo. E os convidados, empresários, advogados e políticos, conversavam sobre investimentos e viagens. Bianca parecia viver um sonho, todos os olhares voltados para ela. A filha única dos Albuquerque, noiva de um advogado promissor. Yuri, no entanto, não conseguia relaxar. Entre os discursos sobre negócios e a ostentação, seus olhos sempre voltavam para a mãe, sentada em silêncio na ponta da mesa. Lourdes parecia deslocada. Não sabia qual garfo usar. Tampouco entendia as palavras em francês ditas pelo sommelier. Ainda assim, estava ali, orgulhosa do filho que havia vencido tantas batalhas. Ela havia viajado 6 horas de ônibus desde Itajubá, Minas Gerais, para chegar a Campinas. Levava consigo apenas uma sacola de pano onde guardava o presente. Na cabeça repetia: espero que eles gostem. É simples, mas é de coração. Enquanto isso, do outro lado da mesa, os pais de Bianca falavam sobre a nova casa em Campos do Jordão e o sonho de abrir uma filial da empresa em Miami. O contraste era gritante. De um lado, luxo e ambições globais. Do outro, uma mulher que havia lavado roupas alheias a vida inteira para criar um filho. Yuri sentia o peso desse abismo. Lembrava-se de quando estudava à noite depois de um dia inteiro no mercadinho, e da mãe costurando para comprar seus livros usados. Cada conquista dele era fruto do sacrifício dela. O presente ainda descansava nas mãos de Lourdes, mas antes que pudesse entregá-lo, a frase de Bianca já havia feito seu estrago. Alguns riram, outros se calaram, e Yuri, dividido entre o amor e a vergonha, começava a perceber que aquela noite mudaria o rumo de sua vida para sempre. Em Itajubá, no sul de Minas, as ruas de paralelepípedo guardavam a história de Dona Lourdes Mendes. Mulher de poucas palavras, mãos calejadas e costas arqueadas de tanto carregar bacias de roupa, ela sustentou o filho sozinha, desde que o marido partiu cedo demais, vítima de um acidente de moto. Não havia luxo, nem conforto. A casa simples de 2 cômodos, erguida em um terreno emprestado, era onde Lourdes transformava dureza em afeto. O fogão à lenha sempre tinha café coado em pano, e a comida era básica: arroz, feijão e, quando sobrava algum dinheiro, frango desfiado ou carne moída. Para ela, o importante era que Yuri nunca fosse dormir com fome. Desde pequeno, o menino mostrava inteligência fora do comum. Gostava de livros, mas os poucos que tinha vinham de doações ou feiras de usados. Lourdes, analfabeta até os 40, aprendeu a juntar letras junto com o filho, rabiscando em cadernos velhos enquanto lavava roupa para fora. Um dia você vai ser doutor, meu filho, dizia sempre como uma oração. Doutor de quê, mãe? Doutor de gente importante. Mas, acima de tudo, alguém que nunca esqueça de onde veio.
Essas palavras se tornaram um mantra para Yuri. Para pagar os estudos, Lourdes costurava roupas à noite, consertava barras de calça, fazia bainhas e remendos. Dormia muitas vezes, debruçada sobre o tecido, mas bastava o filho chegar que ela sorria, como se todo o cansaço fosse apagado. Yuri cresceu nesse ambiente de luta. Aos 15 anos, conseguiu emprego em um mercadinho, carregando caixas e arrumando prateleiras. Voltava exausto, mas ainda estudava. Lourdes, à mesa com uma vela acesa para economizar energia, esperava com sopa simples e um ouvido atento. Com esforço, ele conseguiu uma bolsa em uma faculdade de direito em Campinas. O orgulho da mãe não cabia no peito, mas também havia medo. Sabia que o filho deixaria Itajubá para viver em outro mundo. No dia da despedida, ela colocou uma toalha de crochê na mala dele. É para você se lembrar da sua mãe quando a saudade apertar. Mãe, eu nunca vou esquecer da senhora. Os anos seguintes foram de distância. Yuri ligava quando podia. Falava das provas, dos estágios, dos amigos novos. Lourdes ouvia com atenção, mas ao desligar, sentava-se na cadeira de balanço e ficava olhando para o vazio, tentando preencher o silêncio com lembranças. Quando ele apresentou Bianca pela primeira vez, Lourdes sentiu a barreira invisível. A moça não escondia o desprezo ao notar as mãos calejadas da sogra. Ainda assim, Lourdes tentou agradar. Preparou um bolo de fubá quando Bianca foi a Itajubá, mas a jovem mal tocou no prato, dizendo que evitava açúcar. Yuri, apaixonado, não percebia. Para ele, Bianca era sofisticada, e aquilo não diminuía o amor que sentia. Lourdes, em silêncio, sabia que não seria fácil. Foi com esse peso no coração que embarcou no ônibus para Campinas, levando na sacola uma toalha nova, caprichada ponto por ponto. Cada detalhe era uma tentativa de costurar uma ponte entre dois mundos. Ela não imaginava que, ao entregá-la, receberia a maior humilhação da vida. O salão principal do restaurante mais luxuoso de Campinas exalava perfume caro misturado ao aroma dos pratos sofisticados. Guardanapos de linho dobrados, como origamis, decoravam as mesas, e cada convidado parecia ter saído de uma revista de moda. Quando Dona Lourdes entrou, segurando firme a alça da bolsa de pano, a atmosfera mudou sutilmente. Alguns rostos se voltaram, primeiro por curiosidade, depois com incômodo. O vestido florido destoava dos trajes de seda e dos ternos alinhados. O cabelo, preso às pressas em um coque simples, deixava fios brancos rebeldes à mostra. Lourdes, porém, manteve a postura. Caminhou até a mesa central, onde o filho e a noiva a esperavam. Mãe, disse Yuri, levantando-se para ajudá-la a puxar a cadeira. O gesto era de carinho, mas a ansiedade nos olhos denunciava o receio da reação dos outros. Boa noite, minha gente, cumprimentou Lourdes, sorrindo com humildade. Alguns responderam com acenos polidos, outros apenas desviaram o olhar. Bianca, sentada ao lado de Yuri, soltou um suspiro audível. Até que, enfim, achei que não fosse chegar, comentou, forçando um sorriso que mais parecia deboche. Lourdes fingiu não ouvir. Estava ali pelo filho, e nada mais. Mas logo percebeu cochichos ao fundo. Duas mulheres a olhavam de cima a baixo, rindo baixinho. Era impossível não perceber que falavam dela. O garçom aproximou-se com uma garrafa de vinho francês. Lourdes agradeceu, mas pediu apenas água. Eu não sei nem pronunciar esse nome bonito aí, moço. Uma água tá bom demais. O comentário arrancou risadas abafadas de alguns convidados. Bianca revirou os olhos. Mãe, aqui não é boteco, tá? Yuri murmurou, tentando contornar. Lourdes sorriu, engolindo a vergonha. Não queria causar constrangimento. Enquanto os pratos eram servidos, entradas sofisticadas com nomes estrangeiros, Lourdes lembrava da comida simples de Itajubá, feijão fresquinho, angu, galinha do quintal dos vizinhos. Ali, cada garfada vinha acompanhada de termos que ela não compreendia. Enfiou a mão na bolsa de pano, sentindo o tecido da toalha de crochê. Aquilo
era a sua âncora. Ensaiara tantas vezes como entregaria o presente que já sabia até as palavras. Mas cada olhar atravessado de Bianca fazia seu coração disparar. Do outro lado da mesa, o pai da noiva falava sobre investimentos no mercado internacional. A mãe dela exibia uma joia de família, orgulhosa. O contraste era gritante. De um lado, luxo. Do outro, uma mulher que criara o filho lavando roupa. "E a senhora, dona Lourdes?" perguntou um dos tios de Bianca, talvez por educação. "Trabalha em quê?" "Agora já não trabalho mais, senhor. Mas a vida toda foi lavando roupa e costurando. Foi assim que criei o Yuri." A resposta caiu como pedra na água. Silêncio constrangedor. Bianca pigarreou, mudando de assunto, mas não sem antes lançar um olhar atravessado à sogra. Lourdes manteve o sorriso tímido. Não tinha vergonha do que fez. Vergonha teria se não tivesse lutado. Ainda assim, sabia que não pertencia àquele cenário, e no fundo pressentia. Aquela noite não terminaria bem. O jantar seguia seu curso entre taças tilintando e risadas forçadas. Lourdes, com a bolsa no colo, mal tocava na comida. O garfo descansava sobre o prato, e os olhos dela permaneciam fixos no tecido dobrado dentro da sacola. Era como se todo o resto tivesse desaparecido. Criou coragem quando o garçom recolheu os pratos da entrada. Ajeitou-se na cadeira, respirou fundo e puxou a toalha de crochê. Era branca, com flores amarelas bordadas nos cantos e um desenho delicado no centro. Trabalho de semanas, feito entre noites silenciosas e tardes solitárias. Eu trouxe uma lembrança para vocês", disse a voz baixa, mas firme. "Não é nada de luxo, mas foi feito com muito amor." O restaurante pareceu silenciar. Alguns convidados pararam de conversar. Lourdes estendeu o presente em direção a Yuri e Bianca. O filho hesitou, envergonhado com a simplicidade do gesto diante de tantos olhares. Bianca crispou os lábios em um sorriso falso. "Olha só, crochê", disse sem entusiasmo. Uma senhora da família Albuquerque arqueou as sobrancelhas e cochichou para a amiga. "Isso é presente de casamento ou lembrancinha de feira?" A outra riu, abafando mal o som. Yuri se apressou em pegar a toalha. "Mãe, que bonito! Você sempre caprichando no crochê. Fiz pensando na nova casa de vocês, para a mesa da cozinha." Lourdes sorriu sem notar a intensidade dos olhares. Bianca não se conteve. "Cozinha?" repetiu em tom de deboche. "Quer dizer, obrigada, dona Lourdes. É delicado." Os comentários cochichados continuavam. Um rapaz riu alto demais e disfarçou com um gole de vinho. O peso do constrangimento aumentava. Lourdes percebeu os cochichos, mas tentou manter a postura. Para ela, aquele presente era símbolo de afeto. "Eu não tenho muito, mas cada ponto aí foi feito rezando pela felicidade de vocês dois." As mãos tremiam, mas a voz carregava sinceridade. Yuri sorriu de canto, dividido entre amor e vergonha. Queria abraçar a mãe, mas a presença de Bianca e da família o paralisava. Bianca respirava fundo. O incômodo se transformava em fúria. Não suportava a ideia de ver sua festa luxuosa marcada por um presente que para ela soava como lembrança de pobreza. "Amor, coloca isso de lado", disse, empurrando a toalha discretamente para perto da bolsa da sogra. "Depois a gente vê onde usar." O gesto foi rápido, mas humilhante. Lourdes baixou a cabeça, tentando disfarçar a dor. O crochê repousava sobre a mesa, esquecido. O silêncio voltou, pesado, cheio de julgamento. Bianca sentia os olhares de alguns convidados que aguardavam para ver até onde ela iria. Era questão de tempo até que a máscara de cordialidade caísse por completo. O clima estava insuportável. Lourdes mantinha o olhar fixo no crochê abandonado sobre a mesa, como se pudesse se esconder dentro dele. O barulho de talheres diminuía, as conversas rareavam. O constrangimento havia tomado conta do jantar. Bianca não conseguia se conter.
Quanto mais olhava para o presente, mais sentia que aquilo manchava a imagem que queria exibir diante dos convidados. Isso aqui é um jantar de noivado, não uma feira de artesanato, disse em voz alta para todos ouvirem. Alguns convidados riram, outros ficaram chocados. Yuri gelou por dentro. Bianca tentou interromper, mas ela seguiu. Lourdes respirou fundo. Eu só quis dar algo de coração. Coração? Bianca ergueu as mãos em falso espanto. Ninguém precisa ver essas coisas simples aqui. E num gesto inesperado, levantou-se e deu um tapa no braço da sogra, derrubando a toalha no chão. O salão inteiro silenciou. O som seco da agressão ecoou mais do que a música de violino. Lourdes ficou imóvel por alguns segundos, a mão ainda estendida, como se segurasse o presente. Os olhos marejados denunciavam a dor, mas a boca se manteve fechada. Yuri não sabia o que fazer. O instinto gritava para defender a mãe, mas a pressão dos olhares, o medo de contrariar Bianca e a vergonha o paralisaram. Bianca ajeitou o vestido como se nada tivesse acontecido. Vamos continuar? Disse olhando para os convidados. Não precisamos transformar isso em drama. Mas ninguém retomou a conversa. O silêncio pesava. O garçom parou ao fundo, sem coragem de se aproximar. Lourdes lentamente abaixou-se para pegar a toalha. As mãos tremiam, mas o gesto foi firme. Dobrou o tecido e o colocou de volta na bolsa. Não disse nada. Seu silêncio doía mais do que qualquer palavra. Yuri engoliu em seco. O olhar da mãe, mesmo sem acusação, dizia tudo. De onde você acompanha essa história? Escreve aqui nos comentários sua cidade, eu vou adorar saber. E me diga também, se fosse você, o que faria no lugar do Yuri? Ficaria em silêncio, preso pelo medo, ou defenderia sua mãe diante de todos? Aproveita para curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar essa história com alguém. Isso ajuda muito para que possamos continuar trazendo histórias que fazem a gente refletir. De volta à mesa, o clima era irrecuperável. Alguns convidados cochichavam, condenando a atitude de Bianca. Outros riam por baixo, como se o espetáculo tivesse valido mais do que a comida. Lourdes, em silêncio, ajeitou o vestido, segurou a bolsa e manteve os olhos fixos no prato. Não chorou, não levantou a voz. Apenas se recolheu. Naquele instante, todos perceberam. A festa havia acabado. O salão continuava mergulhado em silêncio. O som dos violinos parecia distante, quase fora de lugar. O tapa ainda ecoava na memória de todos, como se tivesse parado o tempo. Dona Lourdes ajeitou a bolsa no colo, respirando fundo para conter as lágrimas. O rosto mantinha serenidade, mas os olhos marejados denunciavam a dor. Não queria chorar ali, diante de estranhos. Já bastava a humilhação. Yuri estava paralisado. As mãos suavam sobre o guardanapo e o rosto ardia de vergonha. Não havia se levantado, não havia defendido a mãe. O silêncio dele era mais cruel do que o tapa. Os convidados trocavam olhares incômodos. Alguns se remexiam nas cadeiras, outros cochichavam baixinho. O pai de Bianca pigarreou, tentando dar normalidade. Bem, talvez devêssemos prosseguir com o jantar, mas ninguém tinha apetite. O prato principal foi servido, decorado com molhos sofisticados. Lourdes olhou para a carne diante dela e sentiu o estômago embrulhar. Não tocou em nada. Bianca, indiferente, ergueu o garfo como se nada tivesse acontecido. Forçou um sorriso. Vamos comer, gente. Isso foi apenas um mal-entendido. As palavras soaram ainda mais cruéis. Não havia mal-entendido algum. Havia humilhação. Lourdes permaneceu em silêncio. Em sua mente, imagens antigas surgiam. Yuri pequeno, estudando à luz de vela. Ela costurando até os dedos doerem para comprar livros. Todo aquele esforço para vê-lo engravatado, respeitado. E agora, ele não dizia uma palavra. O garçom aproximou-se para recolher seu prato intocado. Não estou com fome, meu filho. A viagem foi longa. É só cansaço.
disse, tentando disfarçar. Mas a verdade é que cada palavra de Bianca havia tirado seu apetite. Yuri, por dentro, gritava. Queria pedir perdão, queria dizer que a mãe era a razão de tudo, mas o medo o paralisava. Tinha receio de contrariar Bianca, medo de perder o que havia conquistado ao lado dela. E nesse medo, perdeu a chance de ser filho. Bianca, satisfeita com o silêncio, ergueu a taça para propor um brinde. Ao nosso noivado, que essa união seja próspera e cheia de felicidade. Alguns ergueram as taças sem entusiasmo. Lourdes manteve as mãos no colo, imóvel. Não participaria daquele brinde. O jantar seguiu arrastado, sem a leveza inicial. Um a um, os convidados foram se despedindo, deixando para trás cochichos e olhares desconfiados. Para muitos, aquela noite seria lembrada mais pelo escândalo do que pela celebração. Quando tudo terminou, Lourdes levantou-se devagar, olhou para Yuri, mas não disse nada. O silêncio dela era como espelho, mostrando a ele o tamanho da sua covardia. No ônibus de volta, encostou a testa no vidro. A toalha de crochê dobrada na bolsa parecia pesar toneladas. Lá fora, a estrada escura corria, mas dentro dela o tempo havia parado. E Yuri, ao fechar a porta do carro naquela noite, carregava no peito a culpa de não ter defendido a única pessoa que sempre esteve ao seu lado. O restaurante já estava quase vazio. Restavam apenas alguns familiares e garçons recolhendo taças. A toalha de crochê permanecia guardada na bolsa de Dona Lourdes, como se fosse um peso difícil de carregar. Bianca ajeitava o cabelo diante de um espelho de bolso, indiferente ao clima pesado. Para ela, a noite era apenas um tropeço. O tapa já não parecia nada grave, apenas um gesto para colocar as coisas em ordem. Yuri, inquieto, tentava se aproximar da mãe. «Mãe, vamos embora. Eu te levo». Lourdes assentiu, mas antes de dar o primeiro passo, parou. O coração acelerava. Olhou para a mesa onde Bianca ainda estava, altiva, cercada de luxo e silêncio. Os olhos de Lourdes estavam marejados, mas firmes. Já não havia vergonha, apenas dignidade. Eu lavei roupa a vida inteira para criar meu filho. Costurei vestido, remendei calça e com cada centavo comprei caderno para ele estudar. Disse em voz calma, porém firme. Bianca suspirou, revirando os olhos. Dona Lourdes, não precisa se justificar. Mas Lourdes ergueu a mão, pedindo silêncio. Não estou me justificando. Só quero que você entenda uma coisa. Os poucos que ainda estavam no salão se viraram para ouvir. O ar parecia preso. Lourdes respirou fundo e continuou. Você pode ter dinheiro, pode ter vestido caro, pode usar joia no pescoço, mas tem algo que não se compra nem com todo o ouro do mundo. Fez uma pausa. Os olhos dela estavam fixos em Bianca. Você é rica, mas nunca foi nobre. A frase ecoou como sentença. Não era gritada, não vinha com raiva. Era simples, mas cortante, como verdade que não se discute. O silêncio foi absoluto. Bianca congelou, o rosto corado de vergonha. Pela primeira vez naquela noite, não encontrou palavras. Yuri engoliu em seco. As palavras da mãe entraram nele como faca. Era a coragem dela diante da covardia dele. Os poucos convidados que restavam desviaram o olhar de Bianca. Alguns balançaram a cabeça em reprovação. Era evidente que a frase de Lourdes havia encerrado a discussão. Sem esperar resposta, Lourdes virou-se e caminhou até a porta. O barulho de seus passos sobre o piso de mármore soava alto, como um anúncio de partida. Yuri a seguiu, em silêncio, sem ousar tocá-la. Cada passo era um lembrete de que havia falhado. Ao sair, Lourdes respirou fundo o ar frio da noite. Ainda doía, mas havia dito o que precisava ser dito. Sua dignidade permanecia intacta. Dentro do salão, Bianca ficou só, cercada pelo próprio orgulho despedaçado. Pela primeira vez, sentiu os olhares de julgamento voltados contra ela.
E a frase de Lourdes, repetida em pensamento por todos os presentes, transformou aquela noite em algo impossível de esquecer. A viagem de volta para Itajubá foi feita em silêncio. O ônibus noturno seguia pela estrada iluminada apenas pelos faróis. Dona Lourdes encostou a cabeça no vidro, a bolsa apertada contra o peito. Dentro dela, a toalha de crochê repousava como lembrança amarga. Não chorou. Não queria que estranhos a vissem desabar, mas a dor doía mais pelo silêncio de Yuri do que pelo tapa de Bianca. Ao chegar em casa, o sol já nascia. A casinha simples parecia ainda menor depois de ter visto o restaurante luxuoso. A cadeira de balanço estava na varanda, o fogão a lenha guardava o cheiro do café antigo e a toalha sobre a mesa lembrava que ali era o único lugar onde ainda tinha paz. Lourdes tirou a toalha de crochê da bolsa e a dobrou, guardando no fundo da gaveta. Não porque tivesse vergonha, mas porque não suportava olhar para ela sem reviver a cena. Nos dias seguintes, o telefone tocou pouco. Quando tocava, era Yuri tentando justificar-se às pressas. Mãe, você sabe... Bianca se exaltou. Mas eu não podia. A voz dele soava culpada, mas distante. Tá tudo bem, meu filho. Lourdes respondia calma. Cuida da sua vida. Eu me viro aqui. Mas não estava tudo bem. O coração dela se fechava um pouco mais a cada ligação curta. As vizinhas notaram sua ausência. Antes, Lourdes sentava-se no portão, conversava sobre a vida, trocava receitas. Agora, preferia se recolher. O crochê, que sempre fora companhia, ficou guardado. As mãos permaneciam paradas, como se não tivessem mais vontade de criar. As noites eram as piores. Sozinha, lembrava-se do marido, de quando ainda tinha com quem dividir o peso da vida. Pensava em Yuri criança, estudando à mesa, pedindo ajuda com as contas. Recordava as vezes em que sonhou vê-lo engravatado. Agora, a imagem dele em silêncio diante de Bianca doía como punhal. Ainda assim, dentro dela, havia algo que resistia. Uma centelha de dignidade que nem o tapa, nem o silêncio podiam apagar. 1 mês se passou até que Lourdes voltou a pegar nas agulhas. O primeiro ponto foi difícil, como se cada laçada puxasse lembranças do jantar. Mas, aos poucos, o movimento conhecido devolveu ritmo às mãos. O crochê não era apenas passatempo, era a forma de transformar dor em paciência. Enquanto o fio corria entre os dedos, percebeu que não precisava provar nada a ninguém. Não precisava da aprovação de Bianca, nem da defesa tardia de Yuri. Sua vida sempre fora feita de pequenas vitórias que ninguém via, mas que ela sabia valorizar. O afastamento de Yuri doía, mas ela já aprendera a lidar com ausências. O que não podia era permitir que a humilhação definisse quem era. Naquela tarde, sentada na varanda com a agulha, Lourdes suspirou. Não havia superado tudo, mas o simples ato de retomar o crochê mostrava que estava no caminho. Os meses passaram devagar, como se o tempo testasse a paciência de Dona Lourdes. O primeiro mês foi de silêncio e isolamento, o segundo, de pequenos passos. O crochê voltou a ocupar a mesa da cozinha, o café voltou a perfumar as manhãs e as vizinhas começaram a vê-la novamente sentada na porta. A dor não desapareceu, mas encontrou espaço ao lado da dignidade que sempre a sustentou. Lourdes não esqueceu o tapa de Bianca, nem o silêncio de Yuri. Essas feridas continuavam abertas, mas entendeu que sua vida não podia ficar suspensa naquele instante. Cada ponto de crochê era uma forma de resistência. Cada linha puxada era um lembrete de que sua história não se resumia à humilhação em Campinas. Era mais antiga, mais forte, feita de noites de trabalho e de batalhas vencidas sozinha. Certa manhã, ao estender uma nova toalha sobre a mesa, Lourdes sorriu discretamente. Não porque tivesse esquecido, mas porque finalmente aceitava que dignidade não se perde quando alguém tenta tirá-la. Ela permanece em quem se recusa a se curvar.
Yuri ainda ligava de vez em quando, a voz sempre tensa, cheia de desculpas inacabadas. Mãe, tô na correria, depois eu apareço. Tá certo, meu filho. Deus te acompanhe. Lourdes já não insistia. Sabia que a vida dele estava presa a escolhas que não podia controlar. O que podia controlar era a sua, não seria definida pelo desprezo de ninguém. No fundo, Yuri também sofria. Às vezes, sozinho no apartamento, lembrava do olhar da mãe no restaurante. A frase dela, "Você é rica, mas nunca foi nobre", ecoava como lembrança e ferida. Ainda não tinha coragem de voltar, e isso o consumia. Mas para Lourdes já não importava tanto. Descobriu que podia se bastar. O crochê, o café coado, a fé silenciosa, o cheiro de terra molhada depois da chuva, era nisso que encontrava força. Numa tarde de domingo, sentada na varanda com a agulha nas mãos, murmurou para si mesma: "Eu não perdi. Nunca perdi. Eles é que não sabem o que é vencer." Essa frase não era resposta para Bianca, nem cobrança para Yuri. Era um lembrete íntimo, quase uma oração. Porque a verdadeira vitória não estava na riqueza que ostentavam no jantar, mas na dignidade de quem encara a vida sem precisar humilhar ninguém para se sentir maior. Agora eu quero falar com você que acompanhou essa história até aqui. Quantas vezes você já se sentiu diminuído por causa da sua simplicidade? Já passou por momentos em que sua dignidade foi colocada à prova? A história de Dona Lourdes nos mostra que o luxo pode impressionar, mas é o respeito que sustenta a vida. Me conte aqui nos comentários o que você faria no lugar dela e no lugar de Yuri. Não esquece de curtir este vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que você ama. Talvez essa reflexão ajude outra pessoa a se lembrar do seu verdadeiro valor. Porque no fim, todos nós carregamos dentro de nós a mesma luta, sermos respeitados pelo que realmente somos.